E a Bíblia nos fala que ele foi a vergonha da cruz. Ele foi a vergonha. Além de despido, totalmente ensanguentado. Para você que não sabe, ele levou 39 chibatadas antes de ser pregado na cruz. E cada uma das chicotadas que ele levava, tinha 7 tipos de ossos que ficavam encurvados. Ou seja, em cada chibatada, era 7 pedaços que eram arrancados da vida dele. Você multiplica isso por 39. Então, ele fez tudo isso aí para mim e para você. Ele se expôs na cruz. As pessoas chegavam e falavam: se tu és Deus, desça da cruz. As pessoas ironizavam ele. Ele se humilhou. Ele foi a vergonha da cruz. E por que eu e você temos que ter vergonha do nome dele? Por que nós temos que ter timidez ao pregarmos o Evangelho? Então nós não podemos isso. Nós temos que chegar, mesmo que você tenha uma personalidade introvertida, você precisa se expor, você precisa pregar. Eu e você precisamos pregar. É exatamente isso que Jesus fala, ir de pregar o Evangelho. Nós precisamos ir e pregar, nós precisamos ir e testemunhar da palavra de Deus para quem quer que seja. Prega para essa pessoa que está no seu trabalho. Sabe aquele chato de galocha lá do seu trabalho? Prega para ele. Prega para o seu patrão, prega para o seu empregado, prega para quem quer que seja. Prega para a insta, né? Como nós lemos aqui, Paulo falou com Timóteo. Há tempo e há fora de tempo. Eu e você precisamos pregar o Evangelho. E hoje, o Senhor, né, me permitiu escolher aqui um texto, Marcos capítulo 10, versículo 17, onde nos fala a história de um homem que chegou para Jesus e chegou de uma forma um tanto quanto inusitada. Perceba aqui a maneira com que esse homem chegou para Jesus, e aqui nos fala: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aquele homem, ele teve várias atitudes corretas, várias intenções boas, mas o que eu quero falar para você aqui é que a salvação é pela graça e não pelas intenções. Não é o fato de você ser uma pessoa boazinha, não é o fato de você ser uma pessoa religiosa, de uma pessoa caridosa, que você vai ser salvo. A salvação é pela graça. E a gente percebe aqui que Jesus estava num determinado lugar, chegou alguém desavorado, ansioso e querendo Jesus. Esse homem, ele não chegou como os fariseus chegavam, como os escribas chegavam, querendo fazer pegadinha com Jesus, querendo pegar Jesus na palavra e chamando Jesus de mestre, ironicamente. Não. Esse homem, ele chegou do fundo do seu coração, ele foi sincero. E ele foi tão sincero que ele se ajoelhou diante dele, correu, e ninguém vai ao outro correndo à toa, aleatoriamente. Ele correu porque ele realmente queria Deus. E quando ele chegou diante de Deus, ele se ajoelha e chama Jesus de bom e chama Jesus de mestre. Ou seja, ele tinha um lado dentro dele que era um lado humilde. Ele tinha um lado dentro dele que reconhecia a Jesus como mestre. Ele chamou Jesus de mestre. E ele chamou Jesus de bom também. E é interessante a gente perceber isso, né? Aqui diz aqui, olha, o qual se ajoelhou diante dele. E para completar aqui esse versículo, ele chega e fala assim: olha, o que farei, mestre, para herdar a vida eterna? Então ele não chegou ali: o que eu farei para ganhar uma casa? O que eu farei para ganhar uma namorada? Ele falou: olha, eu tenho uma intenção boa, e minha intenção é a vida eterna. De alguma maneira, aquele homem conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a vida eterna. E ele tocou em algo sublime nos ensinamentos, em um dos ensinamentos mais básicos que o Senhor Jesus ensinava, que era a vida eterna. Quando João Batista se referiu a Jesus, ele falou assim: está chegando o reino de Deus. João Batista mandou pregar isso: está chegando o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é o reino da terra, como algumas pessoas gostam de pregar o reino da terra. O reino da terra é consequência de uma vida espiritual, se Deus quiser te dar. Mas é preferível você ir miserável e ser salvo do que ser bilionário e ir para o inferno. Então, nós estamos aqui pregando o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É a vida eterna.
Você é um ser perecível, como eu, e você tem um prazo de validade. A partir do momento que você nasce, você tem um prazo de validade. A cada momento, a cada dia, você vai se deteriorando. Por mais que você faça botox, procedimento cirúrgico, por mais que você faça ali retoques, você chega num momento que não tem jeito, querido. Não tem médico que pague a sua vida aqui na Terra. Você não consegue. Então, o que acontece é que eu e você somos do pó, e para o pó, a sua carcaça humana, ela vai voltar para o pó. Mas a sua alma é eterna. E você tem 2 lugares para ir. Não existe um terceiro lugar, como os nossos ancestrais pregavam, que existe um lugar, um lugar, que eu me esqueci até o nome agora do lugar. Purgatório. Purgatório, não existe purgatório. A Bíblia nos fala sobre 2 lugares. Então é importante a gente entender isso. A sua alma é eterna, querido. Não tem como matar a sua alma. Não tem como. Não tem como. Mesmo que você que não é salvo, não tem como matar a sua alma. Quando Deus ele cria a alma, ele cria aquela alma eternamente. Então, alma, eu estou falando para você agora, você tem 2 lugares para ir. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. E com um detalhe, quando a gente olha lá, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia nos fala que Deus não trabalha com a coluna do meio. Tem 3 colunas, né? Tem o quente, o morno e o frio. Só vai para o céu quem é quente. Quem é morno e quem é frio, vai para o inferno. É isso que Apocalipse capítulo 3 nos fala. Então, querido, aquele jovem, ele chega para Jesus, eu quero ir para o céu. Eu quero a vida eterna. É isso que eu quero. Aí Jesus olhou bem para ele e falou, que bom, que legal. Então, é tão interessante quando a gente fala da vida eterna. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar da vida eterna. E quando você olha alguns homens de Deus, como, por exemplo, Paulo, que ele teve uma experiência de translado, de arrebatamento espiritual. E quando uma pessoa tem experiências de arrebatamento espiritual, está lá em parece que é 2 Coríntios capítulo 12, me parece que está relatado exatamente isso, eu não anotei aqui, mas a pessoa ela fica transformada. Eu nunca fui lá no céu, eu nunca tive uma experiência dessa. Eu tive uma pessoa, assim que eu me converti, de vez em quando eu gosto de falar dessa experiência, uma semana de convertido, segurando a mão de uma pessoa, ela vai cair no chão, perde pulsação, perde batimento cardíaco. O pastor chega, mede pulso, olha o batimento, nada. E as pessoas continuavam a orar normalmente, eu não entendendo nada, que ele estava segurando a minha mão. Ficou 40 minutos numa experiência de ir para o terceiro céu. Depois de 40 minutos, ele volta novamente, e aí ele começa a relatar as coisas que ele viu e ouviu no reino dos céus. E as pessoas que têm esse tipo de experiência, elas não são mais as mesmas. Se você, aqui, nós temos aqui a missionária Adriana, que está aqui. Cadê a missionária Adriana? Foi lá fora? Está lá fora? Está ali? Ela já teve uma experiência dessa. Eu não sei se mais alguém aqui já teve alguma experiência dessa. Quem? Não? É uma experiência fantástica, né? De conhecer um pouco do reino dos céus e de ver as maravilhas que tem lá. Então, olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu não quero que você seja um miserável. Porque muitas pessoas, elas esperam em Cristo aqui. Elas entendem Cristo como um talismã, como uma moeda de sorte, sabe? Eu vou para Cristo porque Cristo ele pode me dar um emprego, Cristo pode me dar uma boa família, pode me dar um casamento, Ele pode me dar uma situação financeira, Ele pode me curar, Ele pode fazer um tanto de coisa, mas a nível terreno. Deus faz, eu sempre deixo bem claro, Deus faz tudo isso para você, mas essa não deva ser a principal expectativa minha ou sua. A nossa principal expectativa,
o reino dos céus. E o apóstolo Paulo, ele fala claramente, se eu espero em Cristo somente aqui nessa terra, eu sou o mais miserável de todas as pessoas. O mais miserável, não sou eu, é o apóstolo Paulo que falou isso. E a segunda coisa que ele fala aos Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, diga comigo, fruto da minha obra. Não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele falando aos Filipenses. Olha, se eu tivesse de escolher uma coisa, eu não posso, porque eu não posso tirar a minha vida. Só Deus pode tirar a vida de alguém, né? Mas se eu tivesse de escolher, Paulo falando, eu preferiria estar lá. Mas como eu tenho uma obra, por isso que eu pedi para vocês repetirem aqui o que ele falou, né? O fruto da minha obra. Ou seja, eu tenho uma obra a realizar, eu tenho frutos, eu tenho pessoas, eu tenho que evangelizar pessoas, eu tenho que discipular pessoas. E por esse encargo que eu tenho, por causa de vocês, eu prefiro ficar aqui. Porque ele já tinha tido uma experiência de quase morte, ele tinha tido uma experiência de ser arrebatado para os céus. Então, quem tem essa experiência não deseja ficar aqui na terra. Eu que nunca tive essa experiência, eu tenho saudade dos céus. Imagina se eu tivesse. Então, querido, quando aquele jovem ele chega para Jesus, ele chega cheio de boas intenções. Jesus, eu quero a vida eterna. Aí Jesus falou assim, então começa-se aqui, né, o tratamento. Aqui começa o processo seletivo para eu fazer um discípulo. Aqui eu vejo um aspirante a discípulo. Então, a gente percebe aqui que começava-se ali quando Jesus viu que aquele jovem correu para ele, aquele jovem se ajoelhou, e era um jovem abastardo. Ele não teve medo, ele tinha um lado humilde, ele não teve medo e nem vergonha da multidão. Ele se ajoelhou diante daquelas pessoas, diante de Jesus. E ele falou também, sem medo, sem constrangimento nenhum, eu quero a vida eterna. O que eu tenho que fazer? Me dá a resposta. O que eu tenho que fazer? E ali, Jesus dá a resposta. E olha o que Jesus fala. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Pensa bem. Jesus, se fosse você, se uma pessoa corresse, tivesse toda a reverência com você, te desse um presente, te chamasse de bom, você é uma pessoa, um gentleman, você é uma pessoa muito carinhosa, e você mete uma resposta dessa nessa pessoa. Por que você está me chamando de bom? Então Jesus, ele era direto. Ele não era grosso, mas ele era direto. E aqui Jesus ele sempre fazia isso, porque quem perguntou primeiro foi o jovem. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com uma outra pergunta. Por que você me chama de bom? Bom só tem um. Na verdade, Jesus estava respondendo para ele. E por que Jesus estava respondendo para ele? Porque Jesus ele não estava falando que ele não deveria chamar ele de bom. Jesus ele estava simplesmente trazendo um princípio de honra. Em outras palavras, Jesus estava falando com ele, olha, para você herdar a vida eterna, você tem que entender o princípio de honra. Você precisa entender que assim como eu honro ao meu Pai, e eu estou aqui em obediência ao meu Pai, para você herdar a vida eterna, você tem que obedecer a mim, a minha palavra, a palavra do meu Pai. Você precisa honrar. Honrar, Jesus falando com ele, em outras palavras, tudo fica em off. Jesus falando com ele. Honrar não é apenas você correr para a minha presença. Honrar não é apenas você se ajoelhar diante de mim. Honrar não é apenas você demonstrar para todo mundo que você quer a vida eterna. E agora eu falo com você.
Honrar não é você vir aos cultos de domingo apenas. Honrar não é você religiosamente ler a Bíblia ou orar apenas. Você precisa, eu e você, precisamos entender o princípio de honra e que está totalmente ligado ao princípio do discipulado, que está totalmente ligado ao princípio da obediência. E Jesus estava falando sobre isso. Em outras palavras, para você herdar a vida eterna, você tem que se submeter ao Pai. Assim como eu me submeto ao Pai, se você me considera mestre, você se submeta à minha pessoa. É isso que ele estava falando. E o que eu quero te dizer é que obedecer ou você honrar as pessoas não é simplesmente você elogiar as pessoas. Hoje de manhã eu falava sobre isso aqui, eu falava um exemplo. Para você falar que ama a sua mãe, que está ali dando duro, não basta você falar assim, mamãe, eu te amo. Não, vai arrumar uma cozinha para ela, lavar uma vasilha para ela, você vai lavar um banheiro para ela, vai lá arrumar a casa para ela. Isso, aí eu vou entender que você realmente ama a sua mãe. Quando você diz, ô papai, eu te amo, então o que você tem que fazer? Se ele te pedir alguma coisa, ô meu filho, dá para você fazer isso para mim? Vai lá comprar, vai lá no supermercado, vai lá e paga essa conta para mim. E você vai. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, pastor, eu te amo, eu vou acreditar nela quando ela me obedece. Quando eu chego aqui e falo assim, irmãos, tá bom, vocês me amam? Então, Deus, Papai do céu, me falou que é para a gente fazer uma campanha de jejum aqui. Aí eu vou entender que você me ama quando você me obedece. Quando você vai lá e você faz a campanha. Quando eu falar assim, olha, nós vamos levantar de madrugada. Se vocês me amam, nós vamos levantar de madrugada aqui, nós vamos orar. Todos, eu quero todos levantando de madrugada. Aí você fala assim, eu vou levantar nem que for 30 segundos, porque eu quero honrar o meu pastor, porque eu amo ele. E a Bíblia nos fala sobre honra. Honra a quem honra. E honrar não é comprar presente caro. Honrar é obedecer. Honrar foi o que Jesus fez com João Batista, mesmo sendo maior. Ele se submeteu à autoridade de João Batista e ele falou, João Batista, eu quero que você me batiza. Importa que seja assim. Isso é honrar. Então, o primeiro princípio que Jesus ensinava para aquele homem é o princípio da honra. E quando você olha, aqui olha, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz assim, olha, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, não tem como você ser aprovado se você não for irrepreensível. O que Paulo estava falando a Timóteo Timóteo estava ali entusiasmado, e ele já tinha falou assim, olha, não impõe as mãos precipitadamente, não vai na emoção. Primeiro você tem que provar alguém. Não vai nessa não, Timóteo. Das pessoas chegarem e falarem assim, ô Timóteozinho, você é uma bênção, Timóteo. Não vai nessa não, Paulo é divertindo Timóteo. Primeiro você prova. E depois, se ele for irrepreensível, aí sim. Aí o que acontece? Olha aqui. Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Depois você impõe a mão, depois você dá um cargo, depois você faz o que você achar melhor. Então, olha para você ver. Eu quero falar aqui sobre 3 pessoas. Guarde bem isso. Os 3 valentes de Davi. Eles não chegavam simplesmente para Davi e falavam assim, ô Davizinho, eu te amo. Não era só isso. Isso não é amor, querido. Não é amor. Talvez você ache que ama uma pessoa. Eu já vi muitos casamentos assim, é amorzinho para cá, é fofinho para cá, é tigrinho para cá, sei lá, só no diminutivo os nomes, é ovelhinha, é fofinho, é não sei o que lá mais. Eu não me iludo com esse tipo de tratamento. Não me iludo, querido. Depois, do nada, fulano divorciou, separou. Quê? Separou. Mas não falava que amava, não falava isso, não pagava isso, só cortejava, abria a porta do carro. Isso não isso é consequência de amor.
Sabe quando eu entendo que uma esposa ama o marido? Quando aparece alguém e dá uma cantada nela, ela fala assim, não, eu sou comprometida. A pessoa que deu a cantada nela é mais bonito que o marido, é mais inteligente que o marido. E ela fala assim, eu sou comprometida com o meu marido. Sabe quando eu entendo que o marido ama a mulher? Da mesma maneira. Quando aparece uma que tem a metade da idade da mulher, e ele diz para ela, fala assim, não, eu prefiro a minha lá na minha casa. A dele cheia de ruga. Mas ele fala assim, olha, essa, a minha, é a mais bonita do planeta. Eu só tenho olhos para ela. Isso é amor, querido. Não é um amor que, quando vem a idade, né? Às vezes eu vejo, se tem uma coisa que me deixa maravilhado, são os velhos, velhinhos, 80 anos ali, dando as mãos e com demonstração. Ali não está pela carne, querido, não está pelo sexo, não está pelo dinheiro, sabe? Ali está porque tem uma ligação de alma. Aquilo é amor. Então, a gente precisa entender o que é amor. É comprometimento, é submissão, é honra. É honra. Então, muitas vezes nós falamos que amamos os nossos líderes, mas nós falamos mal do nosso líder. Quando nós amamos as pessoas, nós não jogamos pedra nela, nós oramos por ela, mesmo que ela errar, mesmo que ela tropeçar, aliás. Então, quando a gente olha aqui os 3 valentes de Davi, preste atenção nos nomes. O primeiro chama Adino, o segundo, Eleazar, o terceiro, Samar. Adino feriu 800 homens. Sabe por causa de quem? Porque ele tinha amor por Davi. Ele tinha amor. Não é só Davizinho, você é o meu rei preferido. Não. Eu vou matar por causa de você, Davi. Eu vou te proteger, Davi. O Adino. O Eleazar, olha para você ver. Ele feriu os filisteus de uma maneira. Ele estava com tanta adrenalina no seu corpo, que ele feriu, ele lutou tanto para honrar a Davi, que a espada, conforme está escrito no livro de 2 Samuel, agarrou. Você sabe o que é uma espada? Agarrar, grudou na mão dele, grudou. Imagina o tanto de sangue que tinha na mão. Ele não sentia nem dor mais. Isso é amar. E aqui também, o Samar, quando ele percebeu que também os inimigos de Israel, os filisteus, estavam invadindo as lavouras, e as pessoas não queriam lutar, ele falou assim, eu protejo. Ele sozinho guardou todas as lavouras de Israel. Evidentemente que ele estava ali cheio do Espírito Santo, acredito, ninguém poderia fazer isso sem a presença do Espírito Santo. Mas o que me deixa mais incrível, mais admirado, aliás, mais perplexo para entender, é um texto que eu vou ler para você, eu quero que você entenda o que é amor. Tá bom, querido? Olha para você ver. 2 Samuel, falando desses 3, 2 Samuel 23, do 14 até o 16, e se você tiver com Bíblia, e se você tiver com caneta, anota esses textos aí. Diz assim, Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi, os 600 de Davi, estava lutando contra o exército dos filisteus. Era um grupo, uma milícia, lutando contra um exército. Era isso. E ali, veja bem, e teve Davi o desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 poderosos, os 3 poderosos, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Porque ele falou assim, eu não sou digno de tomar essa água, que quase custa a vida desses 3 homens, que foram lá, arriscaram a vida deles por causa de mim. Eu não sou digno. Ele pegou a água e jogou a água no chão. Davi.
porque ele amava as pessoas também. Então, amor, sabe, querido, é atitude. Isso é amor. E no fritar dos ovos, eu entendo que aquele jovem que se achega e quer impressionar, e chega correndo para Jesus, e se ajoelha diante de Jesus, e chama Jesus de bom, e fala de um assunto que poderia, sei lá, de uma forma comover emocionalmente a Jesus, que é a vida eterna. Ele não amava a Deus. Ele tinha uma aparência, um estereótipo de que amava a Deus, mas ele não amava a Deus. Você vai saber disso daqui a pouco. Esses 3 valentes aqui, esses 3 amavam Davi. E eles falaram assim, olha, morrer pelo meu líder, isso aí é lucro para mim. Eu vou morrer por uma causa boa. Eles foram com esse pensamento, sabe, querido? E o que às vezes me impressiona é que às vezes a gente pede coisas muito menores. Muito, muito menores. Porque Davi nem pediu, ele pensou alto. Quem me dera eu tomar um pouco das águas da cisterna lá de Belém. Ele pensou alto, mas alguém leu o pensamento dele, evidentemente ele murmurou, e as pessoas escutaram. Então os 3 falaram assim, olha, o nosso patrão aqui, vamos dizer assim, né? Nosso rei aqui está querendo tomar água. Nós vamos trazer água para ele. Vamos embora, vamos trazer água. Então, o que eu quero te dizer, querido, que o amor verdadeiro, ele se consiste em atitudes reais. É isso que significa amar. Quando a gente olha aqui, olha, o versículo 19, Jesus continua falando com ele, né? Diz assim, olha, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou. Não parece antagônico? Não parece esquisito? Não parece que Jesus estava com raiva dele? Oh, que é isso? Quando a gente lê aqui, a gente às vezes pensa isso, né? Não, Jesus estava com raiva dele, não é possível. O cara fez o que ele fez ali. Jesus fala assim, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o meu pai. E aqui diz o autor que Jesus olhou para ele, sabe? Mas não é aquele amor filéu, aquele amor eros, não. Jesus teve um amor ágape. Um amor que é imensurável pela ótica humana. Eu não consigo mensurar o amor de Deus. Ele olhou e falou, eu amo esse rapaz. Como ele olha para você e fala, eu amo você. E não significa que, pelo fato dele amar você, que ele vai passar o pano para você. Não. Que ele vai pegar leve com você. Não. Pelo contrário. Toda vez que Jesus pegar pesado com você, ele fala assim, opa, esse é o amor de Deus. Jesus está me amando. É isso que fala lá em Hebreus capítulo 12, nos fala que Deus açoita aquele que Ele ama, e muitos de nós não entendemos esse processo, e às vezes, quando a gente está no olho do furacão, das lutas e das dificuldades, nós achamos que Deus nos abandonou. Não, não tem condição. Deus nos abandonou. Está acontecendo isso comigo, é doença, é escassez, é dificuldade, é perseguição. Deus, aonde tu estás? Muitos de nós não falamos isso? Não, querido, fica tranquilo. Deus tem as maneiras dele de nos provar o seu amor. Aqui nesse texto nos fala que ele amou e disse, falta-te uma coisa. Olha o amor de Deus. Se Deus fala que te ama e fala isso aqui, o que você falaria? Um jovem de uma postura, de uma condição financeira, postura social. E Jesus falou com ele assim, olha, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e toma a sua cruz e segue-me. Jesus não tinha morrido, mas ele falava de cruz, e cruz significa morte e sacrifício. E ele falou assim, olha, falta uma coisa para você. Você quer dar a vida eterna? Você precisa entender o princípio de honra, de obediência. E eu vou te dar uma ordem agora. E se você quiser herdar a vida eterna, você vai cumprir essa ordem. Você vai pegar tudo que você tem. Você vai vender e dar aos pobres. Depois você vai voltar aqui. E eu vou te dar uma outra coisa. Eu vou te dar a cruz.
não aquele pedaço de madeira. A cruz é simbólica. Eu vou te dar luta. Eu vou te dar sacrifício. Eu quero que você se sacrifique. Eu quero que você renuncie. Eu quero que você diga não à sua carne. Então, evidentemente, que aquela resposta daquele jovem, ela não foi a mais satisfatória, porque ele deu as costas para Jesus, que ele chamou de mestre. Ele deu as costas para o mestre. Então, Jesus, ele poderia responder para ele, se ele falasse assim, ok, é isso? E eu vou herdar a vida eterna? Beleza, fica aí quietinho aí que eu vou lá, vou vender tudo. Vai lá na OLX, né? Tinha OLX naquela época. Vou vender aqui meus patrimônios, né? Vou vender tudo e vou entregar tudo aos pobres. Querido, se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é quando mexe no nosso bolso. Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que, quando o pastor começa a pregar sobre dízimo, ele tem medo. Ele tem medo de dar dízimo. Ele está aqui na igreja há muitos anos, mas ele nunca deu dízimo, porque ele tem medo. Ele começa a inventar um tanto de desculpa. Não, vai me fazer falta. E realmente vai te fazer falta, se você não entregar do seu coração. Agora, quando a gente olha o posicionamento de Abraão, que era um senhor de 75 anos de idade, quando Deus se revelou para ele e falou assim, Abraão, eu quero que você pega os seus 318 funcionários e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. No GPS não tem endereço. O endereço ele vai vir no percurso. Se fosse você, o que você faria? Teria medo de Deus? Não, isso é muito inseguro, Deus. Eu não estou confiando nessa palavra. Eu não vou fazer isso. Sabe o que Abraão fez? Tá bom. Fez uma reunião lá em off, lá. Gente, estamos saindo. Ele estava morando lá em Harã. O pessoal do Gênesis aí, que acabou de ler o livro de Gênesis, sabe muito bem dessa história. Está bem fresquinho na sua mente aí. Estava lá em Harã. Vamos embora, vamos sair todo mundo. Vamos sair todo mundo. Ô patrão, para onde a gente vai? Não sei, Deus vai mostrar para a gente. E o incrível é que Abraão, ele não teve fé sozinho, ele não ganhou os créditos sozinho. A galera toda que estava com ele, inclusive o seu sobrinho Ló, também tiveram muita fé. E no percurso, Deus falou assim, ó, vai lá para onde seu pai foi, tentou ir, mas não conseguiu ir, para Canaã. Porque Terá, o pai de Abraão, tentou ir, mas ele não conseguiu. Vai lá para lá. E aí, ele chegou para lá. O negócio estava esquisito, que ele chegou exatamente no Negueb. O Negueb era um lugar tipo o Nordeste, onde quando tinha seca, era seca mesmo, quando era chuva mesmo. E ele chegou na seca, ele falou, puxa, que lugar é esse? É o Deus que prova, é o Deus que ama. Deus, ele não reclamou com Deus. Ele não falou, Deus, poxa, o senhor estava lá, e agora o senhor me mandou aqui para o Negueb? Essa terra? E ele saiu, ele foi para o Egito. Saiu da terra da promessa, depois ele voltou de novo, porque o pior lugar que tem é você estar onde Deus não quer que você esteja. Aí ele voltou para lá, aí as coisas melhoraram, só que não melhorou tanto, porque ainda tinha um grupo lá que estava dividido com ele, era o grupo dos pastores de Ló. Ele chegou para Ló e falou, Ló, escolhe aí, você vai para lá ou para cá, porque não dá para ficar junto. Aí quando ele estava lá, com o povo que estava pensando junto com ele, fez assim, ó, o ministério dele, a vida dele, desenvolveu. Ele não teve medo de Deus. Deus, um certo dia, ele estava com 75, com 99 anos, a mulher dele ficou grávida. Com 100 anos, ele teve Isaac, a primeira areinha, né? Porque ele falou que a descendência dele seria mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. A primeira estrelinha nasceu quando ele tinha 100 anos. Ele esperou 25 anos, sem murmurar, sem reclamar. Quando ele estava com 117, o filho dele, um adolescente, né? Vamos colocar assim, 17 anos, um jovem, 17 anos. Deus falou assim, você vai pegar o seu filho, você vai lá, levar ele lá no monte, e você vai sacrificar o seu filho. Ele não teve medo. Ele não foi covarde.
Ele falou assim, eu sei que Deus, se for necessário, Ele vai ressuscitar. Está relatado lá em Hebreus capítulo 11, nos fala sobre isso. Bota aí para mim, Hebreus 11 aí, o texto aí. Hebreus 11. Acha aí para mim aí, coloca aí. Vê aí onde é que está aí. Eu anotei aqui, mas eu anotei bem embaixo, aqui, ó, 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Agora, preste atenção no versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, quando Deus falou assim, ô Abraão, você vai pegar o seu filho, você vai levar lá no monte, você vai sacrificar ele, ele considerou isso no seu coração, falou, eu vou. Por quê? Eu sei que de alguma maneira, ainda que ele cole a cabeça no pescoço novamente, ele vai ressuscitar o meu filho. Ele vai ressuscitar. Essa é a fé que ele tinha. Ele não tinha medo de Deus, como muitas pessoas têm medo de Deus. Então, eu não estou aqui falando assim, olha, ou querendo fazer igual essas igrejas que pregam a prosperidade. Eu não estou querendo trazendo convencimento na alma. Eu não estou querendo mexer com a sua psique humana. Não estou. Eu só estou querendo te falar assim, olha, não tenha medo de Deus. Deus procura em nós motivo para nos abençoar. E muitas vezes o medo que nós temos impede com que Deus nos abençoe. Abraão falou, tá bom Deus, eu vou fazer. Então, Abraão ele foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele se deixou levar pela obediência ao Senhor. Isso é amar a Deus. Nem é falar assim, paizinho, eu te amo. Te ama? E fica xingando os outros. E fica subestimando uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, quando Deus coloca essa alma na sua frente para você pregar o Evangelho. E você simplesmente fala assim, ah, não, eu estou com vergonha. Isso é amar a Deus, querido. Quem ama a Deus de fato, você tem vergonha, mas você prega a palavra de Deus. Você acha que eu consegui estar aqui pregando para vocês de uma forma gratuita? Eu estou aqui por obediência e por amor a Deus, querido. Porque quando a primeira vez que eu fui pregar, eu não preguei, eu já falei isso aqui com vocês, eu não preguei mais do que 4 minutos, 2 minutos, sei lá, para 4 pessoas. Eu fiquei uma semana preparando a pregação, por quê? Porque eu tinha medo. Mas eu falei assim, Deus, eu te amo, então eu quero que o Senhor tire esse medo de mim, o Senhor tire esse constrangimento de mim, porque eu te amo e eu quero demonstrar o meu amor com ações. Com ações. Amém? Você pode dizer um amém aí, querido? Então, voltando aqui nesse texto, querido, eu não vou me alongar muito aqui, diz aqui o versículo 22, olha, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Possuía muitas propriedades, tinha muitos gados, tinha muitas vacas, tinha muitas fazendas, tinha muitos empregados. Então, ele estava na mesma condição de Abraão, só que o coração dele era diferente de Abraão. Eu poderia saber o nome desse rapaz, ele poderia ser um discípulo atemporal, como foi o caso de Paulo, mas ele não, eu não sei o nome dele. Ele teve uma experiência fantástica com Deus. Imagina você encontrando pessoalmente carne e osso com Jesus Cristo. E Jesus fala assim, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Vamos supor que Jesus fala uma coisa bem louca aqui com você. Você precisa sair daqui agora. Jesus falando, tá, gente? Você precisa sair daqui agora. E você precisa ir lá para o Rio de Janeiro a pé. Estou dando uma hipotética aqui, analogia. Você vai lá para o Rio de Janeiro, Jesus em carne e osso, ele chega para você, você precisa sair daqui agora e ir lá para o Rio de Janeiro a pé. O que você falaria? Eu não posso, eu estou velho, eu não consigo, eu tenho dor não sei de quê, eu tenho isso e aquilo, os ladrões vão me pegar, eu vou ficar com fome, eu vou ficar com sede. O que você falaria? Ou você falaria assim, beleza, tá bom, é só isso? Ir lá para o Rio de Janeiro a pé? Beleza, vamos embora. Você vai comigo? Então vamos. Vamos lá. Estou falando no Rio de Janeiro a pé porque
o meu cunhado, ele foi para o Rio de Janeiro a pé. O meu cunhado, ele ficou 18 dias andando a pé, o irmão da Simone. 18 dias. E ele não foi porque Jesus mandou ele, não. Ele foi porque ele era maluco mesmo. Ele pegou um carrinho e foi para lá. Você conhece, né, Rodrigo? O Jorginho. O apelido dele, Jorginho Pantera, só para você ter uma ideia. Hã? Paquera? A Pantera era o Kleber, é isso mesmo. Era amigo dele, a turma. É um Pantera, outro Paquera, e assim por fora. Então, o que a gente tem que fazer, querido? Obedecer. Obedecer, evidentemente. Tem que ter discernimento? Tem que ter discernimento. Mas se o negócio está dentro da palavra, querido, se está dentro da palavra, por que eu tenho que ter medo da palavra de Deus, querido? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece a Deus. E o que esse homem fez? Ele saiu entristecido. É melhor, querido, como eu falei aqui no princípio, você ir miserável para o céu do que bilionário para o inferno. É melhor, querido. Não se apegue a nada que é material. Eu falo, já falei muitas vezes, eu não tenho nada aqui, eu não tenho uma agulha aqui nessa igreja. Eu não sou apegado a nada aqui nessa igreja. Amo vocês de paixão. Tenho sonhos para essa igreja, mas não estou preso a nada, querido. Se Deus falar assim, olha, larga isso aqui hoje, eu largo. Eu continuo orando para vocês. Então, querido, tudo que a gente tem aqui, não é nosso, é de Deus. Por que você está com medo de Deus? Aquele homem saiu ali, meio triste. Olha para você ver, querido, que coisa, que loucura é essa? Então, o princípio de honra, eu quero terminar aqui, porque eu quero orar, quero cantar aqui, e quero que você entenda que Deus, Ele quer fazer discípulos. Aquele homem, Deus fez um processo seletivo, ele aspirava algo tremendo, algo divino, mas ele foi reprovado nesse processo seletivo. O processo seletivo de Deus é duro. E eu quero te dizer mais, quanto mais Deus exige de você, aí vai um conforto para você que talvez esteja passando por lutas. Quanto mais Deus deseja para você, uma bênção muito grande para você, mais Ele exige de você. Amém? Os irmãos entenderam ou quer que repete? Quer que repete? Eu repito. Quanto mais Deus exigir de você, quanto mais Deus requerer de você, quanto mais Ele sonhar com algo para você, algo grande, algo poderoso, mais Ele vai te provar. Mais as lutas vão vir. Lutas loucas dentro da sua concepção. Então eu gostaria que você se levantasse agora, querido. Se levante do seu lugar, por favor. Nós vamos colocar aqui Lucas capítulo 14, versículo 26. Pode vir aqui os músicos. Lucas 14, 26. Eu quero que todos vocês leiam juntamente comigo. Amém? Você quer tirar aqui, Reginaldo? Lucas 14, 26 e 27. Amém? Nós vamos ler em uma só voz. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Então, o evangelista João, ele falou assim, olha, quem quer ser o meu discípulo, obedeça. Em outras palavras, Deus, Ele não está chamando membros para a igreja. Membros não vai dar vida eterna. Deus está chamando discípulos. Se você é um discípulo de Deus, se você é um discípulo de Jesus, você tem chances absolutas, 100% de chance de ir para a glória, viver eternamente com Deus. Amém?